Como está, é assim que fala, como está a cota de fracasso na sua vida? Tá boa ou tá ruim? Porque dependendo da quantidade de fracasso que você tem na sua vida, dá para saber se você já tá forte o suficiente para receber o que Deus tem para derramar sobre a sua vida. Porque o fracasso hoje que eu quero conversar com você é a preparação, é o alicerce para suportar a estrutura que vem pela frente. Porque o fracasso nada mais é do que um preparo para a nossa vida. Só que nós olhamos para o fracasso de uma forma, na minha opinião, equivocada. Porque eu tenho aprendido muito com o fracasso, né? Eu estava ouvindo um empreendedor falar de muito sucesso. Ele falou que ele teve mais fracassos na vida dele do que sucesso. É que o sucesso que ele teve, as pessoas olham, acreditam que ele é fenomenal. Mas ele falou assim, eu tive muito mais fracassos do que sucesso. E o fracasso me dá suporte para aguentar o sucesso que eu tenho hoje. E ele falou, eu continuo tendo fracassos, porque eu continuo tentando. Então só tem fracassos quem tenta. Se você não tenta, você não faz nada, você não tem fracassos. Também não tem nada. Fica com a vida apática, né? Eu quero ler para você Provérbios 24:10. Diz assim, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Vou ler novamente, Provérbios 24:10. Eu queria que você entendesse a profundidade desta frase, deste versículo. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Como anda a tua força? Porque às vezes você tem usado a força que você tem, mas você não tem usado a força que está disponível para você. Porque a força que está disponível para você, ela não está somente em você. A força que está disponível para você está na mão de quem criou você. Na mão de quem te ama. Na mão de quem tem todo o poder de derramar sobre você toda a força que você precisa para vencer seus obstáculos. Mas o problema, quando aparecem as nossas fraquezas, os obstáculos, a gente para. Tem um ditado lá em Goiás que fala assim, pode parar não. Se parar, o trem passa por cima. Então hoje eu quero dizer isso pra você, não para não. Se parar, o trem passa por cima. Porque a vida não para pra esperar você ficar bem. Sabe, lá na sua empresa, não vão esperar você ficar bem, vão fechar a empresa pra esperar você melhorar. A empresa vai continuar com você com depressão ou sem depressão, com tristeza ou sem tristeza, com luta ou sem luta. Sabe, a padaria não vai fechar só porque você de repente tá fraco. Não, a padaria vai abrir todo dia. Todo mundo, a vida vai continuar, não vai parar porque você não tá bem. Então aqui tá falando, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Aí você fala, Fernanda, eu acordei agora, cedinho pra escutar, pra você falar que a minha força é pequena. Sim, a nossa força ela é pequena, nós não temos força suficiente mesmo para enfrentar todos os trancos e barrancos que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Mas é porque nós não usamos a força disponível para nós. Eu já falei isso de outras vezes, que Deus, Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Então, se Ele criou você, Ele tem toda a força disponível para você, não te mostrar fraco no dia da angústia, para você continuar caminhando, para você continuar fazendo. Deus nos criou para o movimento. Deus não nos criou para ficar parados, estáticos, paralisados. E eu posso dizer para você, como alguém que vive na pele, que vivencia isso todos os dias, você só consegue usufruir, você consegue desfrutar dessa força que está disponível para você se você tiver um estilo de vida de oração. Porque a oração, ela é que traz o seu relacionamento, faz o seu relacionamento a se aproximar dessa força que você precisa. Dessa força que você precisa para estar vivendo cada dia. Se você não tiver um estilo de vida de oração, você não consegue.
usar toda a força que você precisa no dia da sua angústia. Um abraço, Ceissa. Obrigada, querida. Que bom, é muito bom saber que eu estou sendo útil para a sua vida. Isso é um refrigério para a minha alma. Então hoje eu quero conversar sobre os fracassos. E se você tem mostrado-se fraco no dia da sua angústia, a tua força é pequena. Mas não é pequena porque você é um incompetente, é um incapaz. É pequeno porque você não tem usado toda a força disponível para você. A Lurdinha tá aqui, ela é testemunha, Janete, não sei se tá por aí, mas são testemunhas do que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu tive um diagnóstico de uma artrose facetária na lombar. E o ortopedista virou para mim e falou assim, você tem que parar de caminhar, parar de fazer academia. Ele suspendeu toda a minha atividade física, ele suspendeu. E já tinha dado 8 meses. E a dor não tinha passado. Já tinha feito um procedimento, a dor não tinha parado. Eu tinha dores todos os dias. E aí as pessoas, Fernanda, mas tá estranho isso. O ortopedista mandar você ficar sem fazer nada. Ele passava fisioterapias, eu fazia fisioterapia, mas passava, não adianta nada, fisioterapia, nada adiantava. Até que as pessoas começaram a conversar comigo, Deus usou pessoas para me fazer entender que eu ficar parada não estava certo. Porque é isso que acontece, quando você tá com a dor na coluna, no joelho, você vai fazer repouso, né? Eu preciso repousar, eu preciso ficar quieto para poder melhorar. E isso a medicina já comprovou que não ajuda você a melhorar. Faz intensificar a sua dor. Por quê? Quando eu mudei de ortopedista, a primeira coisa que ele falou foi: vai caminhar, vai para academia. Você precisa fortalecer a musculatura em volta da sua artrose. E, gente, tirou com a mão. Tirou com a mão. A primeira semana minha de academia, que é a primeira semana, vocês sabem, quando a gente volta pra academia, os exercícios novos, a gente fica todo dolorido. Mas a dor que eu estava na lombar, ela era tão intensa que eu não senti a dor dos novos exercícios. Eu só sei dizer pra você que já faz quase um ano que eu estou na academia, estou caminhando, estou fazendo os exercícios em movimento, que as dores praticamente desapareceram. Eu ainda tenho de vez em quando, mas praticamente desapareceram, porque eu me coloquei em movimento. Então a fraqueza, o fracasso, quando ele acontece na sua vida, não é para você parar, é para você levantar e continuar a fazer, a se colocar em movimento, porque Deus criou a mim e a você para o movimento. O movimento cura, o movimento fortalece. Se você já fez alguma cirurgia grande, você sabe que no outro dia da cirurgia o médico fala, dá uma caminhada. Se você não caminhar, o seu intestino não funciona, seu rim não funciona. Então, o que acontece? O fracasso não é para parar você, para você falar, mas tudo que eu tento dá errado, tudo que eu faço dá errado. Eu já tentei, eu tô cansado. Sabe, quando você vai observar, quem assiste Disney Channel ou vai observar os animais, algum documentário de animais, sabe que aquele animal que vive em bando, quando ele machuca, se ele ficar isolado do bando, parado, ele é uma presa fácil para ser destruído pelo predador. Mas se ele mesmo ferido acompanhar, estiver junto com o bando, andando, logo ele deixa de ser uma vulnerável à presa, ao seu predador. Então, eu não sei o que aconteceu na sua vida essa semana. Talvez deu tudo errado. Talvez tudo deu errado e você tá angustiado porque tá chegando o final do ano, falta o quê? 2 meses para acabar o ano e tudo que você tinha planejado deu errado. Eu queria dizer para você fazer da oração o seu estilo de vida, porque a oração te coloca em contato com o Pai. Sabe, lá em Romanos 8:26 diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O movimento, Deus recebe o seu movimento como uma oração. Talvez você está tão angustiado, aflito, ferido, que você não tem nem força para você orar.
Mas saiba que ao se colocar em movimento, ao se levantar e tentar de novo, ir de novo, isso Deus recebe como oração. Porque aqui fala que nós não sabemos orar. A gente não tem ideia do que é oração. Deus recebe como oração qualquer movimento seu na direção de se levantar, na direção de usar a força disponível que Ele dá. Isso é oração. Oração não é só você chegar diante de Deus e ficar, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus de Abraão, de Isaac, tudo em nós. Quando nós nos colocamos em movimento para usar a força que Cristo nos dá, a força que Deus nos dá, Ele recebe como oração. A nossa fraqueza é um preparo, a nossa fraqueza é um fortalecimento. Pode parecer confuso, mas não é, sabe? Quanto mais eu tô indo na academia, a gente vai aprendendo as coisas. Para você adquirir músculos, é preciso que você rompa as fibras, para que as fibras precisam ser machucadas para gerar novos músculos. E é assim, sabe? Você olha para trás, você pode ter tido muitos fracassos, mas você não está mais no lugar que você estava antes. Não tá. Você caminhou, você foi, então não pare. Não pare, Deus abençoa o movimento. Sabe, o problema é que você olha para os seus fracassos e quer parar, quer desistir, porque você está só na força do seu braço. E sozinho a gente não dá conta mesmo, porque os problemas eles são maiores do que nós. Os desafios sempre serão maiores, senão não são chamados de desafios. Se é algo que você dá conta que é do seu tamanho, não é um desafio, não é um problema. Correto? Então, Zacarias 4:6 diz o seguinte: assim diz o Senhor, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. O Espírito é que realiza tanto querer quanto realizar em nós. Nós, às vezes, não temos força, não temos vontade, mas a palavra de Deus, acho que Filipenses diz assim, tanto querer quanto realizar, é Deus quem faz. Tanto o querer quanto o realizar, tanto o desejo quanto o efetuar, é Deus que coloca isso. Tanto querer quanto realizar. Talvez a força que você ainda não utilizou é a força de Deus que está disponível para você. Por isso que você quer parar, por isso que você quer desistir. E a dor não é para você repousar, é para você continuar em movimento. Porque você vai fortalecer a musculatura em volta da sua dor. E ninguém pode parar você. Você se torna imparável. E a conquista que você vai ter depois de todos esses fracassos, a Bíblia fala que toda a nossa tribulação, ela é leve e momentânea comparada à glória, ao peso da glória que Deus nos dá diante da vitória que Ele nos concede. Então não pare, o fracasso em movimento traz cura, traz libertação e te prepara suas estruturas para receber toda a estrutura que virá da vitória que Deus vai colocar nas suas mãos. E a vitória que Deus coloca na minha mão e na sua tem a assinatura da eternidade. Não é uma vitória passageira, é uma vitória que permanece. E o fracasso, quando você para, ele leva você à morte. Porque você parou, porque você acredita que sua força acabou. E a Bíblia fala, não pare, não confie no que você está vendo. Você está vendo que a sua força acabou, você está vendo que você está doente, que você não dá conta, mas tem mais força disponível para você. Então, o fracasso parado vai te levar à morte porque é um caminho que você está escolhendo. E a Bíblia diz que os nossos caminhos são caminhos de morte, que a gente escolhe, porque os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Então, você fracassou, doeu, machucou, feriu. Fala, Senhor, agora eu não tenho força, eu quero continuar, eu não vou parar, mas eu preciso da força do Espírito. Os fracassos que você tiver na sua vida, que tem na sua vida hoje, são os alicerces da estrutura
altura do que Deus vai colocar na sua vida. Talvez você tenha tido 1000 fracassos, mas a vitória que Deus vai colocar na sua mão, o peso da glória que tem, você vai olhar e não vai sentir mais a dor do fracasso, porque o peso da glória não é incomparável o que Deus tem para derramar sobre você. Lá em Provérbios 18, de 9 a 10, eu quero terminar essa live com esse texto, que fala assim: o que é negligente em sua obra também é irmão do desperdiçador. O nome do Senhor é uma torre forte, a qual o justo se acolhe e está seguro. Quem é negligente em sua obra? O que é isso? Quem é negligente? Se você parou por causa dos fracassos, você está sendo negligente com a obra que Deus... E você é a obra de Deus. Você é a obra perfeita de Deus. E se você negligencia, desiste, você está negligenciando uma obra e está sendo o irmão do desperdiçador. Você está desperdiçando tudo que Deus criou você para ser. E aí no versículo 10 fala: corra para a torre forte. Deus é a sua torre forte. Provérbios 18:10, o nome do Senhor é torre forte, sob qual o justo se acolhe e está seguro. Se coloque em movimento. O fracasso não pode parar você. Se machucou, não é para repousar, é para continuar caminhando. É para continuar caminhando. Porque Deus olha para os seus fracassos e fala: isso é leve, isso é momentâneo, comparado ao peso da glória que eu vou derramar na sua vida. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua história, seus dias, sua vida, a sua família, e que o fracasso que apareceu na sua vida hoje seja um combustível nas mãos de Deus. Que você permita que Ele controle os seus dias. Faça da oração um estilo de vida. Não ore só por você. Ore por outras pessoas. Fernanda, não estou com força para orar para mim. Você quer que eu ore para o outro? Sim. Comece a fazer da oração um estilo de vida. A gente não ora. A gente não tem orado. A gente acha que ora, mas não ora. Porque não é um estilo de vida. E se você fizer da oração o seu estilo de vida, você vai usar de toda a força que é disponível para você, não somente da força que está aqui, ó. Porque essa força que está dentro de nós, ela acaba. E não é por força nossa, nem por violência que a gente vai adquirir e conquistar as nossas vitórias, mas é pelo nosso Espírito. Em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos diante do Senhor. O Senhor conhece cada um, o fracasso de cada um. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te peço que o Senhor os fortaleça, os abençoe, derrame o óleo da alegria na vida deles e que hoje eles possam agarrar todos esses fracassos, colocar na tua mão e receber do Senhor toda a força que eles precisam para superar estes fracassos e continuarem a caminhar, continuarem em movimento, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu quero ministrar cura sobre você. Seja curado de toda e qualquer enfermidade que você esteja no seu corpo e na sua alma. Seja liberto agora em nome de Jesus. Se você está tomando alguma medicação porque você está enfermo ou você está deprimido, em nome de Jesus agora eu peço que o Espírito Santo potencialize essa medicação e você se recupere ainda essa semana, ainda hoje, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Obrigada pela companhia, vocês são demais. Cheiro. Tchau, tchau.